Bem, para quem não conhece o Dr. André Souza, ele é especialista, analista clínico e especialista também na área da nutrição funcional integrativa. Eu sou nutricionista, eu sou apaixonada pela nutrição funcional há mais de 15 anos. Então, ele vai explicar melhor as especializações dele. Então, tem muita coisa boa aqui para compartilhar com a gente. Papel e caneta na mão, mente e coração aberto. Tá bem? Vamos receber, doutor André Souza, é com você agora. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Eu só tenho a agradecer aqui duas questões muito importantes. Em primeiro lugar, o convite para fazer parte aqui desta comunidade e para poder palestrar nesta comunidade que cada vez está a ganhar mais força e para mim, como profissional de saúde, é realmente com grande alegria e regozijo que acabo por saber que mais pessoas seja da área da saúde, seja o cidadão, chamemos do cidadão mais comum, cada vez mais interessado em melhorar o seu bem-estar. Porque, na realidade, é isso que estamos aqui a falar. É de bem-estar. É de ter uma qualidade de vida melhor, de ter mais longevidade e poder passar aqui uns bons anos da nossa vida sempre com o nosso melhor perfil de saúde. E em segundo lugar, quero agradecer a todos os participantes aqui nesta aula, nesta live, que estão a perder um bocadinho do vosso tempo, que podiam estar com as vossas famílias, que podiam estar com os vossos amigos ou até a jantar, que aqui é uma hora para algumas pessoas jantarem. Se bem que já ouvi algumas coisas aí muito agradáveis aqui até da parte da Dona Maria Arménia, que tenho visto com frequência nas lives e nas aulas. Portanto, muito bem, parabéns. E a todos também que têm estado muito presentes. E essa questão que falou é importante. Os horários das refeições, sim, sem dúvida, são muito importantes como mediadores inflamatórios para dosear aqui os nossos parâmetros de inflamação. Portanto, muito obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado por fazerem parte desta mega comunidade, cada vez tem mais pessoas. E obrigado aqui à organização pelo vosso convite. Doutor, Passando só aqui. para avisar que está desfocando um pouco sua imagem. Aí deve ser a minha câmera do Zoom. Isso tem que estar mais Sim, paradinho, se calhar, não é? sim, sim, tem que estar mais próximo, Deixa-me por só chegar um favor. bocadinho. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Ótimo. Esta câmara é recente, porque não estou aqui a experimentá-la nesta live. Pronto, então apresentando-me um pouco, eu sei que a Ângela já fez aqui as honras, portanto, a minha formação de base, digamos que eu estou envolvido na área da saúde há cerca de 18, 20 anos. Portanto, venho de uma família muito ligada à saúde, com várias clínicas no país de saúde e bem-estar, e claro que esse bichinho foi começando a aparecer desde a idade. A minha família direta, neste caso a minha irmã, também que colabora comigo em parceria também na nossa clínica, levou-me mais para o caminho da área da saúde, chamamos da saúde mais convencional. Eu acabei inicialmente por ingressar num curso de análises clínicas, que hoje em dia, para mim, é uma ferramenta muito útil e que eu, na altura em que tirei análises clínicas, achei que seria ok, um curso, vou estar num laboratório, vou estar a fazer algumas análises, vou interpretar, mas longe eu de perceber a importância que isso ia ter hoje nos dias atuais para termos aqui, digamos, um melhor atendimento aos nossos pacientes na área da saúde. E então essa ligação à área das análises clínicas fez com que eu, pela minha experiência em laboratório, e trabalhei mesmo da área da inflamação, ou seja, na área da imunidade e da parte da bioquímica, da parte analítica, muitas vezes algo vinha a pensar, e quando estava a ver umas análises de um paciente, a validar, tentava eu perceber. Então, temos aqui este marcador um bocadinho mais alto, este marcador inflamatório, aquela parte bioquímica, glicose aumentada, o paciente diabético, e eu imaginava como é que será este paciente? O que é que este paciente deverá sentir no dia a dia? O que é que este paciente comerá? O que é que este paciente poderá ter de carga genética? E isso foi-me suscitando um interesse, e eu, nesse mesmo momento, passado 2 meses a tirar aqui a minha formação em análises clínicas, derivei rapidamente para a área da nutrição e posso-vos dizer que foi a melhor, digamos, opção que eu acabei por ter na minha vida, por vários fatores. Ingressei na nutrição, na medida que entrei na nutrição também comecei por ingressar na área da saúde, digamos, da saúde complementar, das terapias complementares, e ao mesmo tempo comecei-me também a formar em acupuntura. E claro que passado inicialmente para quem já vinha de uma formação, digamos, mais convencional, estava numa segunda formação convencional e a meio do curso de nutrição começa a me envolver na área da saúde complementar, para mim não fazia muito sentido inicialmente, mas a verdade é que tudo se acabou por perfilar e fazer a sua lógica. Porquê?
Eu acho que como todos nós estamos aqui, procuramos um sentido para as nossas coisas, para a nossa vida. E isso, por mim, acabou por fazer todo o sentido quando eu comecei realmente a ligar os pontos e a ter a verdadeira noção de como é que a saúde é feita, portanto. Passando aqui esta questão da nutrição, comecei, logo mal me formei, a trabalhar na área da saúde natural, que é uma área que a mim me apraz muito, ou seja, o tratamento, todo ele, eu não tenho nada contra a alopatia, ou seja, contra a medicina convencional, nada, sou amplamente a favor, quando ela é necessária, mas a parte aqui da saúde natural, acabei por me apaixonar e criar aqui raízes na saúde natural. E então comecei aqui a fazer as minhas consultas e a fazer uma especialização, aí sim, em nutrição integrativa. E o que é isto atualmente que se fala da saúde integrativa, da saúde funcional integrativa? É nós podermos olhar realmente para as pessoas, para os nossos pacientes, familiares, como um todo e não só tentar perceber que existe uma ligação entre uma doença e realmente que existe aqui uma componente simplesmente direta clínica. E não, nós todos somos impactados pelo exterior, pelas nossas emoções interiores, pelas nossas conexões diárias, digamos assim, a várias coisas, seja elas a radiações, seja a toxicidade mesmo pessoal, às vezes com algumas pessoas. Eu acho que estou a desfocar um pouco. Se estiver a desfocar muito, digam-me, por favor, que eu tento ajustar aqui a minha câmera. E, portanto, isso acabou por fazer aqui a lógica na abordagem à saúde. E nós hoje estamos aqui por um tema muito especial. Um tema que para mim acaba por ser muito importante, porque eu, na minha realidade clínica diária, já há muitos anos, faço o recurso a uma ferramenta muito útil, para quem já ouviu falar, que é a termografia clínica. Não sei se alguém já fez algum exame. Quem quiser interpelar, quem quiser falar, eu estou aqui disposto, claro, a responder às vossas dúvidas, às vossas questões. Portanto, eu já há muitos anos que faço recurso aqui à termografia clínica. O que é a termografia clínica? É uma ferramenta, uma termografia, que permite em tempo real fazer a detecção de alguns parâmetros inflamatórios, não só inflamatórios, mas essencialmente inflamatórios, ou seja, por áreas de alteração da temperatura corporal, nós conseguimos perceber se o paciente tem mais uma inflamação hepática, uma inflamação na zona do fígado, se tem uma inflamação óssea, se tem alguns fenómenos até de degeneração ou perda de massa óssea, se tem alterações do trato do estômago, isso tudo, em consulta, permite com que eu tenha muito mais informação para poder começar a fazer aquelas pequenas correções no dia a dia, na vida dos nossos pacientes, e não só ligar diretamente, ok, vou ler as análises, vou perceber o que se passa e vou prescrever um suplemento que tenha um efeito direto naquilo, mas não perceber a raiz do problema. E nós todos desta área da saúde funcional integrativa, hoje em dia temos esse grande desafio, que é cada vez mais os nossos pacientes, as nossas pessoas, as nossas famílias, os nossos amigos, aparecem com patologias mais diferenciadas e que fazem com que nós, profissionais de saúde, cada vez tenhamos que ter mais estratégias personalizadas. E passa muito por aí. Ou seja, nós temos que abordar o nosso paciente, e a Ângela, que é nutricionista também desta área, com certeza, acaba por receber alguns pacientes em consulta, em que nós não podemos, como simples nutricionistas, temos que abranger o nosso leque como profissionais de saúde. Ou seja, não só olhar para as calorias, não só olhar para a balança, não só olhar para as percentagens de gordura, mas olhar para a pessoa como ela é, tentar percebê-la em todos os seus aspectos. Aspecto emocional, aspecto social, a parte alimentar, logicamente, como é que a pessoa se sente energeticamente, como é que se sente nas suas relações pessoais, ou seja, temos que fazer uma abordagem cada vez maior e isso permite-nos sim afunilar na finalidade aqui os nossos conhecimentos. Portanto, esta área é uma área super, super interessante e eu o que é que vos vou aconselhar? Que se tiverem aí já o papelinho à mão, que eu vi a Ângela falar nisso no início da live, portanto, o papel é super importante para mim. Eu vou dar aqui algumas dicas e algumas informações que vocês podem falar nas vossas conversas triviais com os vossos conhecidos, com os vossos amigos, família, para todos aqui nesta grande comunidade podermos ajudar o nosso próximo, os nossos com quem nós lidamos dia a dia, e para os profissionais de saúde, os nossos pacientes, a melhorarem, a terem aqui realmente um espectro de saúde melhor, terem mais qualidade de vida e terem na finalidade isto, menos inflamação. Portanto, o objetivo é mesmo, vamos sair da inflamação e levar-nos aqui a uma melhoria da nossa saúde global. Portanto, chamando aqui um bocadinho à minha área da nutrição, a nutrição é sempre muito, vamos chamar, controvérsia, porque hoje em dia existe muita desinformação
e nós com essa desinformação vamos à internet ou vamos a uma inteligência artificial, muitas das vezes, e procuramos uma resposta rápida para o nosso problema, ou como é que devemos comer, para um plano alimentar. E os nossos pacientes cada vez chegam mais à consulta e não sabem o que é que hão de comer, o que é que hão de fazer, porque ouviram um profissional que disse que devia fazer uma estratégia, outro profissional que devia fazer outra, mas na realidade nós temos é que individualizar. E cada vez mais nós temos que perceber que a resposta está mesmo na individualização de cada pessoa. Nós temos um genótipo próprio, ou seja, a nossa carga genética que nascemos com ela, temos uma parte genética que é a epigenética que nós vamos ao longo da vida expressando, ou seja, aqueles genes que nós naquele momento estamos a expressar, e depois ter todas as componentes que estão associadas àquilo que disse, à parte emocional, ao cansaço, à alimentação, desnutrição, que é o tema que eu trouxe aqui hoje. Portanto, é falta de nutrientes, daqueles pilares pequeninos, porque hoje em dia todos sabemos que, ok, eu tenho que comer carne, eu tenho que comer peixe, ou então tenho que comer arroz, massa, batata, alguns legumes, fruta é importante, mas quantidade. Mas em que horários? Mas para que patologias? Para que pessoas e para que sintomas? Que é o que nós temos que perceber mais, porque não é por comer, ok, vamos entender todos, vamos comer legumes, legumes faz bem a toda a gente, sem dúvida que a carga nutricional dos legumes é super importante, mas será que o tomate é bom para toda a gente? Será que a alface é boa para toda a gente? Será que os alimentos crus são benéficos para todos os pacientes? E a resposta é não, claro que não. Portanto, todos vocês já tiveram uma reação a um alimento em que hoje fizeram bem a digestão e amanhã, por exemplo, olha, isto caiu mal. Comi uma peça de fruta ontem caiu bem, mas hoje voltei a comer aquilo mal. Portanto, isso são tudo pequenos sinais que o nosso corpo vai dando aqui e ali, em que algo está ou desregulado, ou então nós estamos a massacrar o nosso organismo com algo que ele não gosta muito. E esse é um sintoma claro que o nosso corpo dá. Um dos principais sintomas, eu acho que já foi abordado aqui nas lives anteriores, que não tive possibilidade de as ver todas, que nós temos é o quê? Que acho que hoje em dia é um bocadinho geral, mas nós temos que abordar isso não com essa leveza, que é a fadiga. Raros são os pacientes que eu recebo em consulta nos últimos anos que não se queixem que têm alguma fadiga. Algum cansaço. Ok, nós estamos cansados no final do dia, naturalmente, mas o paciente que diz, olha, eu já acordo cansado, eu até dormi bem, até tenho um sono que julgo reparador, mas eu continuamente acordo cansado. E isso tem que acender uma luzinha na nossa cabeça, como profissionais de saúde, e dizer assim, algo não está bem aqui. Este paciente dormiu 7, 8 horas, diz que até dorme bem, mas de manhã tem uma queda abrupta de energia. O que é que se passa aqui neste paciente? E esse indicador de, ok, se calhar há aqui alguma inflamação crónica de baixo grau, uma inflamação subjacente, que está aqui a acometer o nosso paciente. E aí sim, nós temos que estar super atentos e perceber aqui e fazer uma grande anamnese. O que é anamnese? É a avaliação completa do perfil dos nossos pacientes e dos nossos amigos. Quando estamos em conversa também podemos fazer isso. Ou seja, em consulta, nós profissionais de saúde temos que cada vez ser mais diferenciados, porque senão, o que é que acontece? Um dia destes, e já está a acontecer, o chat GPT ou alguma inteligência artificial está à frente dos nossos pacientes e debita a informação, e o que é que se perde? Perde-se a conexão com o nosso paciente. Perde-se a intimidade com o nosso paciente. E o mais importante de tudo, confiança. Confiança que nós temos que estabelecer para o nosso paciente poder abordar os problemas dele. E nós aí podemos tentar perceber o paciente e dizer, ok, eu tenho que abordar não só a questão da alimentação, mas também perceber como é que este paciente reage mediante alguns contextos, sejam eles emocionais, socioeconómicos, culturais, e poder fazer esta abordagem, chamemos-lhe mais holística, mais completa. E a minha experiência já de cerca de 20 anos na área da saúde leva-me a crer que nós conseguimos ajudar muito mais uma pessoa se a conseguirmos ler, se tivermos tempo com ela e fazer um trabalho completo de fio a pavio, de ponta a ponta, e o paciente fica muito mais agradecido, sai muito mais restabelecido, seja em informação, seja mesmo digamos, na parte pessoal. Ou seja, nós cada vez mais temos que nos conectar. E eu sei que isto é um tema que foi falado aqui, que irá ser falado no Balance Talk no próximo domingo. Portanto, tem que haver uma conexão entre as pessoas. Cada vez nós estamos mais distantes uns dos outros e isso leva com que nós cada vez sejamos mais isolados e mais adoentados. Não é? E engraçado que nos últimos anos, e este ano pela primeira vez, a esperança média de vida não aumentou. A esperança média de vida diminuiu.
e nós tentamos perceber, então como é que é possível tanta medicina, tantos medicamentos e a esperança média de vida está a diminuir? Claro que está a diminuir. E não está a diminuir só pelo que nós comemos e só pela nossa exposição às radiações dos telemóveis e às redes Wi-Fi e à alta tensão. Está porque nós estamos mais sozinhos, estamos mais doentes, porque estamos mais sozinhos, mais isolados. E isso está mais que estudado, que os países que têm mais, que se socializam mais, que partilham mais conhecimentos, que partilham mais momentos positivos, têm uma taxa de sobrevida mais alta, têm uma taxa de felicidade maior. Isso está intimamente ligado ao risco de doenças cardíacas metabólicas. Ou seja, a inflamação, hoje em dia é um tema que está realmente muito, muito em voga e nós temos que começar pelo primeiro pilar. E qual é o grande primeiro pilar? É realmente ter um bom estilo de vida, já sabemos todos o que é que isso é, o difícil às vezes é passar em prática, mas um bom estilo de vida para mim pode não ser um bom estilo de vida para a Ângela, para o Humberto, para a Dona Maria Arménia, para os restantes que estão aqui a assistir à live. Ou seja, todos nós temos, digamos, um ritmo circadiano próprio, um ritmo de vida próprio, um ritmo biológico próprio. Não é à toa que há pessoas que dizem assim, olha, eu é durante a manhã que tenho muito rendimento cerebral. Eu da parte da tarde esqueça que eu não estou aqui, é como se não estivesse aqui. E temos pessoas que dizem o contrário. E eu à noite é que tenho um grande rendimento cerebral, é à noite que eu estou realmente mais atento, a minha memória é melhor, eu decoro melhor. E isso tem que ser respeitado, em primeiro lugar, esse ritmo circadiano, o ritmo biológico. E nós temos que respeitar o nosso ritmo biológico. Porque senão isso vai levar realmente aqui a processos de quê? De dissonância, ou seja, de alteração de processos fisiológicos que nos levam à fadiga, à inflamação, e a uma série de doenças que está aí associada à nossa saúde. Mas a nutrição, claro, que desempenha aqui um papel extremamente importante. E voltando aqui um bocadinho atrás ao que eu estava a falar, vou só beber um bocadinho de água. Se entretanto alguém quiser fazer alguma pergunta, ou via chat, ou mesmo via áudio, sim, não estamos a ouvir, Dona Maria Arménia. Vocês podem deixar as perguntas no chat, aí quando a gente termina, o doutor termina a aula, a gente vai lendo as Ok, perguntas. Pode ser, ok. Eu doutor? vou tentar, pode, sem problema, da minha parte. Eu vou tentar não ser muito maçador, claro que aqui a ideia é nós temos aqui uma conversa informal, mas há aqui pontinhos chaves que eu acho que todos nós podemos ter aqui em anotação e perceber então a questão da nutrição como realmente uma pedra-chave na nossa saúde. Não sei se vocês sabem, mas o maior risco de doenças inflamatórias e doenças cardiovasculares acontece logo após as refeições. Essencialmente as refeições principais, almoço e jantar. Isto porquê? Por dois mecanismos, essencialmente. Três, vamos chamar três. O primeiro é a subida dos triglicerídeos na alimentação. Toda a gente já ouviu falar em triglicerídeos, são gorduras que vão circulando aqui no nosso organismo, e os triglicerídeos, com o aumento da glicose, do açúcar na corrente sanguínea, faz com que nós tenhamos aqui, após essas grandes refeições, um risco de AVC ou um risco de infarto aumentado. Ou seja, se nós tivermos uma refeição muito rica em hidratos de carbono, muito rica em gorduras más, quando chamamos de gorduras más, às vezes são as gorduras muito saturadas, excessos às vezes de proteína animal, de carne com gorduras saturadas, esse risco aumenta muito mais. Porquê? Tudo que seja acima de 90 miligramas, para quem tem as análises e vê as análises, acima de 90 de glicose, nós já sabemos que aumenta um pouco o risco cardíaco e o risco inflamatório. Mas acima de 107, então aí é que aumenta realmente muito o risco de inflamação e até o risco de aterosclerose, o risco de formação de placas nas nossas artérias, que leva depois aos infartos em si. Ou seja, temos que ter muito cuidado no que é que ingerimos nas nossas refeições principais. E eu no final vou dar aqui algumas dicas boas, o que é que vocês podem fazer para minimizar até a absorção da glicose, para minimizar aqui o potencial de inflamação após a refeição. Portanto, o ideal é lembrarem-se sempre disso quando vão ter uma refeição faustosa entre amigos, que esse risco acrescenta e muito à parte cardiovascular, se vocês realmente tiverem aqui excessos nessa parte. E é preciso não esquecer outra coisa, eu trabalho também com população infantil, com crianças, com os filhos de muitos, se calhar, de vocês que estão aqui, e com os netos, se calhar, com os vossos netos, que estão digamos, neste escalão, é que grande parte das nossas crianças estão com excesso de peso e obesidade. Isso é realmente aqui um problema. Isso é que é a verdadeira epidemia. Isso é que será a próxima epidemia, a grande epidemia do nosso século, serão as doenças inflamatórias, as doenças cardiometabólicas, diabetes que está a aparecer com muita frequência, cada vez mais cedo,
aqui a esteatose hepática, ou seja, o fígado gordo de origem não alcoólica em crianças de 12 anos, que eu já acabo por apanhar crianças de 10, 12 anos com esteatose hepática, fígado gordo, ou seja, isso é extremamente preocupante para quem trabalha na área da saúde e para nós que somos pais, para que somos filhos, que somos netos e para para a nossa família, isso é extremamente preocupante. E nós que estamos aqui todos nesta comunidade, temos essa obrigação. Por isso é que estamos aqui. Eu sei que vocês estão aqui porque estão com o mindset e com o perfil de quem quer mudar a vossa saúde, de quem quer melhorar a saúde, melhorar a longevidade. Portanto, tenham isso em atenção. Lembrem-se que quando estiverem com os vossos familiares, vossos amigos, vossos netos, vossos amigos, todos que fazem parte da vossa vida social, que é importante alertar, é importante cada vez mais fazer perceber que, ok, um dia, uma refeição, não tem mal. Agora, diariamente, regularmente, ter alimentação que seja desproporcional ao nosso biotipo, à nossa saúde, às nossas análises, ao que devemos nós achar que é a nossa alimentação ideal, muitas vezes tem que ser acometido para profissionais, tem que ser acometido com boa informação. Vocês têm aqui neste grupo excelentes profissionais, tiveram aqui excelentes palestrantes, irão ter um evento, portanto aproveitem, que é uma oportunidade realmente única de poderem melhorar aqui esta vossa qualidade de vida e dos vossos familiares também. Portanto, entrando aqui na parte dos micronutrientes, que é uma parte que para mim me acaba por auxiliar e muito na minha prática clínica. Claro que eu estou sempre importado com as proteínas, todos sabem o que é a carne, o peixe, os ovos, as proteínas vegetais, as leguminosas, mas eu gosto muito de fazer aqui uma grande análise aos micronutrientes. E, como profissional de saúde, o que é que eu acho? Eu só consigo fazer uma avaliação correta do meu paciente se eu tiver medido algo. Ou seja, eu tenho que medir o meu paciente, tenho que ter, em todas as consultas, o que é que peço? Análises clínicas mais recentes, exames clínicos são feitos, os meus pacientes são todos, vamos chamar, obrigados a trazerem isso às consultas. Análises clínicas, exames clínicos, vamos focar outra vez. Isto preciso saber o seu historial pessoal e familiar ao pormenor, portanto, com o máximo de exatidão, e perceber aqui se tem ou não necessidade de pedir análises extras. Esta parte aqui das análises clínicas, a formação que acabei por fazer em análises clínicas, a formação académica, veio-me dar aqui um aporte adicional, digamos assim, de conhecimento e depois de poder realmente avaliar esses parâmetros com mais fiabilidade e com mais precisão para poder ajudar o paciente. Portanto, isso é sempre a primeira parte de uma consulta de saúde. Para mim, não consigo conceber ir a uma consulta e não me pedirem para explicar o que é que eu como, o meu historial pessoal, o meu historial familiar, as minhas análises e qual é o meu objetivo, o que é que eu pretendo da consulta. E a partir daí, nós só depois dessas medições de análises, testes que possam ser utilizados, é que começo a estabelecer as ligações entre a saúde, as ligações, vou mostrar aqui esta lâmpada, se calhar é isto, as ligações entre a saúde do meu paciente e depois, a partir daí, fazer sim o quê? Essa chamada reeducação alimentar própria, individualizada e específica à falta desses micronutrientes. E existem vários testes que nós podemos utilizar, como nomeadamente os testes epigenéticos ou então até avaliar nas análises clínicas, esses pequenos micronutrientes. Vocês todos sabem o que é que são os micronutrientes. Portanto, é o cálcio, é a vitamina C, é o zinco, é o magnésio. Com certeza já muitos de vocês fazem essas suplementações e estão bem informados sobre isso. E isso, mas também é preciso ir doseando de quando a quando, porque nós não podemos, porque sim, fazer uma suplementação de vitamina D à toa, fazer uma suplementação de vitamina C, uma suplementação de magnésio, sem percebermos se é essa necessidade e se os sintomas que os nossos pacientes apresentam são coadunantes realmente com essa necessidade de suplementação. Portanto, é preciso sempre fazermos essa avaliação em consulta para tentar perceber onde é que podemos realmente otimizar, melhorar e tentar procurar aqui também nas análises os chamados marcadores inflamatórios. Vocês já ouviram falar com certeza nas lives, Dr. Rodrigo, Dr. Santiago, que é tentar ir ao pormenor da inflamação. Portanto, a proteína C reativa ultrassensível, os vossos médicos de família sabem isso, quem está na área da saúde, a homocisteína, a velocidade de cimentação, o vosso hemograma, a vossa vitamina D, a vitamina B12, a homocisteína, portanto, são tudo coisas que nós podemos avaliar em consulta e que vocês acabam por ter aqui mais informação para o vosso futuro e poderem passar às vossas
famílias, porque existem algumas coisas que realmente são aqui de foro genético e de foro hereditário, e nós podemos ajudar-vos também nessa parte. E aqui a Ângela, com certeza, também faz esse tipo de abordagem na área da nutrição, e nós acabamos por ter aqui essa ajuda. Portanto, a primeira parte é sempre entrar nesses micronutrientes. E os alimentos são muito ricos nesses micronutrientes. Não são todos, logicamente. Claro que nós conseguimos, quer na carne, quer no peixe, quer nos legumes, quer na fruta, ir buscar muitos micronutrientes, mas nós precisamos de saber, muitas vezes quase, eu não digo ao pormenor do miligrama, mas termos uma noção do que é preciso fazer na alimentação, aqueles alimentos que são os ideais a recomendar, e mesmo depois dos suplementos se necessários, porque há pacientes que têm muitas alterações, os chamados polimorfismos genéticos, são alterações genéticas que já nascem com elas e não conseguem absorver a vitamina B12, não conseguem absorver a vitamina C, não conseguem ter aqui a absorção de ferro. Se calhar existem aqui algumas pessoas no grupo que têm esse tipo de patologias. Portanto, isso tem que ser tudo acometido numa consulta de saúde integrativa, nutrição funcional integrativa. O paciente tem falta de ferro, como é que nós podemos exponenciar isso? Será que vamos dizer ao paciente para fazer vitamina C juntamente para potenciar a absorção de ferro? Será que o paciente se dá bem com vitamina C a nível digestivo? Ou seja, que forma de vitamina C é que nós devemos aconselhar? Será ascorbato de sódio? Será ácido ascórbico? Portanto, existem várias formulações no mercado e nós temos sempre ter esse cuidado para saber ajudar o nosso paciente. Porque nós sabemos bem que, ok, o paciente tem falta destes nutrientes, de vitaminas e minerais que essencialmente nós temos nos legumes. O que é que vamos dizer ao paciente? Olha, coma legumes de manhã à noite, coma os legumes todos crus, coma tomate, pimentos, pepinos, e o paciente chega-me no passado 2 dias e diz, doutor, eu estou aqui com uma distensão abdominal, com um inchaço abdominal que não consigo perceber porquê, então estou a comer tão saudável. O paciente, teoricamente, genericamente, diz que está a comer saudável, mas na realidade ele não está a comer saudável. Para ele não está a comer saudável, porque o corpo dele está a dar um sinal. E esse sintoma de distensão abdominal, que não foi corrigido por um profissional de saúde, está a dar ali um sintoma naquele paciente. Ou seja, os gases, as dores de cabeça, a náusea, muitas vezes acontece em consulta do paciente. Eu estou a comer bem, ando mais nauseado, ando mais enjoado. Porquê? Encharca-se os pacientes, muitas vezes, de quê? De legumes muito verdes, muito carregados, com muita clorofila, um pigmento, e aquela vesícula não irá aguentar. E o paciente o que é que tem depois? Descargas de bilis acentuadíssimas, tem alterações intestinais, tem diarreias, mal-estar, anda nauseado, e nós, se não tivermos essa informação e esse conhecimento, vamos estar a informar sempre mal o nosso paciente. Portanto, é nosso dever, eu vejo isto como profissional de saúde, não só como nutricionista, nem analista clínico, é o nosso dever lermos os nossos sintomas e perguntarmos ao nosso paciente, então como é que se tem sentido? Diga-me, o que é que acontece quando come isto? Quando come uma carne assada? Quando come um legume? Quando come um legume cru? Quando come este alimento? Doutora, eu sinto-me um bocadinho com azia, sinto um certo refluxo, realmente sinto ali uma cólicazita quando como aquela leguminosa. Ou seja, nós temos que saber identificar quais as que podem estar a provocar esse mal-estar e de que forma é que podemos ajudar o paciente a suprir essa necessidade, porque não pode comer aquele alimento, se é necessário fazer ou não a suplementação, porque o que é que acontece? Se o paciente tiver um sintoma, esse sintoma está a desencadear um processo inflamatório. Sempre, seja ele pequeno ou grande, o paciente come um alimento em que há uma descarga biliar, há uma alteração funcional das nossas enzimas digestivas, da nossa parte fisiológica digestiva, e há um processo inflamatório que está ali a acontecer. Ou seja, não adianta eu estar a prescrever uma tonelada de suplementos anti-inflamatórios se depois na nutrição as coisas não estão a ser bem feitas. Portanto, eu vejo isto sempre como uma função sempre muito integrada, sempre muito global. Ler tudo, perguntar ao paciente tudo o que é necessário perguntar. E quando o paciente me pergunta assim, doutor, mas eu tenho aqui a minha glicose, o meu açúcar um bocadinho alto, eu sei que ele está sempre acima dos 100, a minha família já era assim, e nós temos que, de certa forma, desconstruir isso, porque muitas vezes o paciente o que é que traz? O paciente traz uma herança alimentar, não traz uma herança genética. Foi desde criança que ele se alimentou em casa dos pais, os pais não tinham a alimentação mais correta, muitas vezes falta de conhecimento e nessa fase, às vezes naquela altura não havia tanta informação, e o que acontece é que a pessoa herdou foi a herança alimentar, não foi a herança genética. Porque o pai e a mãe, muitas vezes, quando melhoram, resolvem, conseguem debelar processos de glicose alta e diabetes, conseguem debelar, ou seja, resolver aqui problemas de esteatose hepática, isso acontece em consulta a pacientes que chegam com o fígado gordo e passado 3, 6 meses fazem ecografias e já não há esteatose hepática, têm glicoses e resistência à insulina aumentada e passado 3 ou 4 meses essa resistência à insulina baixou e estão perfeitamente normais, e os pais dizem que foi o meu pai ou a minha mãe que realmente também tem o colesterol alto
Portanto, a margem de pessoas com colesterol familiar é 1%. 1% que tem essa chamada doença genética do colesterol. O resto é tudo herança alimentar. E nós podemos fazer muito no nosso dia-a-dia para melhorar isso aos nossos pacientes. Vou beber mais um pouco de água. Portanto, relativamente aos micronutrientes, aqueles que eu considero normalmente mais importantes, mesmo após a avaliação, nós hoje em dia, para processos inflamatórios, não nos podemos esquecer da vitamina D, vitamina D3, e com a vitamina K2 de preferência. Portanto, elas vão ajudar não só a melhorar a nossa imunidade, mas vão também ajudar a melhorar também o nosso processo de desinflamação óssea, vão captar mais cálcio para o osso sem acumular, vão fazer que o nosso processo de fadiga e de cansaço também seja mais controlado. Portanto, é uma coisa que nós temos de ter sempre em atenção e, se possível, dosear a vitamina D. Também temos que ter muita atenção também às vitaminas, como é o caso da vitamina C. A vitamina C é um potente antioxidante e é até um modulador epigenético, ou seja, o que é que a vitamina C faz muitas vezes? Vai ajudar a controlar os processos inflamatórios, vai retardar ou vai ajudar a diminuir os picos de glicose. Os picos dessa glicose, do açúcar no sangue, não são tão acentuados, há menos, digamos, disparo de insulina. A insulina é a hormona que vai controlar a glicose e o paciente baixa os índices de inflamação após a refeição. Portanto, aqui está uma dica. Se vocês quiserem controlar os vossos níveis de glicose, mesmo que ela esteja bem após a refeição, é colocar na refeição um pouco de vinagre de cidra ou até vinagre de vinho. Estamos a falar uma pequena colher de sobremesa, desde que vocês sintam bem, lá está, gastricamente, o vosso estômago tolera bem esse vinagre, ou até um bocadinho de sumo de limão ou sumo de lima. É uma dica de ouro para quem tem uma tendência a subir a glicose, a subidas de glicose, ou quem tem a glicose já acima dos 90, para conseguir baixar aqui esses processos de glicose e de resistência à insulina. E outra dica muito boa é quando vocês fizerem legumes e quiserem comer alguns hidratos de carbono, ou seja, arroz, seja arroz mais refinado ou chamado arroz branco, que não é uma coisa que nós aconselhamos em grande quantidade, mas não é um alimento proibido, atenção, não é um alimento proibido. Portanto, no meu ponto de vista, não há alimentos proibidos, há alimentos a dosear e há alimentos que devem ser ingeridos, lá está, nas horas certas. Portanto, proibido, nada há. A dose é que é o medicamento. Portanto, a dose acrescida é um veneno, mas a dose controlada é um medicamento de qualquer uma das situações. Portanto, sem radicalismos, nada de entrar às vezes em processos demasiado radicais, porque isso vai promover alterações hormonais e isso não é interessante. Portanto, ou seja, o ideal é nós termos aqui, na questão da refeição, fazermos os legumes salteados com os hidratos de carbono. Quando vocês quiserem comer arroz, por exemplo, podem saltear isto com um pouco de óleo de coco ou até com azeite, um bocadinho dos hidratos de carbono. Seja o arroz e até seja a massa. Porque a junção do hidrato de carbono com a gordura irá baixar também o processo inflamatório e ao mesmo tempo os picos de glicose. E os picos de glicose vão diminuir os processos inflamatórios também, e os processos de aterosclerose, baixar o risco cardíaco também. Portanto, é super, super importante que vocês puderem fazer isso e utilizem isso no vosso dia-a-dia. Eu já fiz essa experiência em mim, já há muitos anos, com aqueles doseadores de glicose, não sei se conhecem, que são aqueles doseadores que se colocam no braço, cutâneos e também no dedo. Os cutâneos permitem-nos medir durante alguns dias, no telemóvel, os nossos picos de glicose. E eu próprio fiz essa gestão. Disse, olha, vou perceber como é que se eu comer um bocado de arroz, ou um bocado de massa, um bocado de batata, junto com os restantes alimentos, como é que eu consigo baixar a minha glicose? E fiz a prova. Comi os mesmos alimentos, exatamente iguais, mas num dia fiz o salteado, o hidrato de carbono, com os legumes, e no outro dia não. Separei-os, e o meu pico de glicose, após a refeição, chegou-me a 104, 105 no dia em que eu fiz salteado, e no dia em que não fiz salteado, subiu-me para os 140. Portanto, estamos a falar de uma simples pequena ferramenta, mas que ao longo dos anos faz uma diferença surreal nos processos inflamatórios e nas perdas de peso. Também é uma dica que eu quero que fiquem com ela, porque irá realmente ajudar aqui muito. E falando aqui um pouco do hidrato de carbono, claro que todos nós estamos hoje em dia super alimentados, comemos em demasia as calorias, e eu espero que este grupo que está aqui, que seguiu aquele guião que está ali, claro que isto tem que ser ajustado pessoa após pessoa, mas na base ele está super bem feito. Contudo, o hidrato de carbono, nós falamos muito do hidrato de carbono mais refinado, que é a população portuguesa e não só, a população brasileira também, de uma forma geral, consome muito hidrato de carbono refinado, é muito arroz, é muito macarrão ou a massa, é muita batata.
E nós temos que perceber uma coisa, o excesso de hidratos de carbono refinados nas mulheres, sei que o público aqui são mais mulheres, faz aumentar aqui a produção de testosterona. E o que é a testosterona? É a hormona que é essencialmente produzida pelo homem, a mulher também a tem, em menos quantidade, mas isso acontece nas mulheres que consomem mais hidratos de carbono. E o que é que as mulheres que consomem muitos hidratos refinados, muito pão, arroz, massa, batata, normalmente relatam em consulta? Essencialmente têm a pele e o cabelo mais oleoso, têm mais pelos, mais penugem, e também já existe aqui uma associação ao síndrome do ovário poliquístico. Portanto, mulheres que consomem muitos hidratos de carbono têm já provado este tipo de alterações. Portanto, convertem mais testosterona e têm mais testosterona. O contrário, que também está aqui alguma população masculina, que também se inclui, os homens é exatamente o contrário. Excesso de hidratos de carbono fazem com que o homem produza mais estrogénios. Estrogénios, hormonas femininas. Portanto, o homem fica mais com o corpo mais feminino, e costuma-se brincar quando se vê um homem com as mamas um bocadinho mais proeminentes, que muitas vezes está associado a quê? Realmente a um consumo exagerado, muitas vezes, de hidratos de carbono refinados, ficam com o corpo mais feminino, ficam que lá está com as mamas, e as mamas muitas vezes também nós associamos aqui ao homem à ingestão de cerveja. Portanto, homens, atenção, cerveja em excesso por causa do lúpulo faz com que haja, porque o lúpulo é uma substância essencialmente estrogénica da mulher, faz com que haja um crescimento de mamas. Portanto, o homem fica com uma mama um bocadinho maior também. E existe outra coisa aqui, não querendo aqui criar aqui nenhum conflito com as mulheres aqui presentes, mas o homem fica tendencialmente mais sujeito às mudanças de humor também, e também alguma perda de líbido. O homem normalmente que tem mais hidratos de carbono tem menos testosterona e logo acaba por ter menos líbido e menos direção. Portanto, são coisas que impactam diretamente a nossa saúde emocional, os nossos relacionamentos pessoais. Portanto, isso é preciso nós também falarmos com os nossos companheiros, com todos que fazem parte aqui da nossa vida, porque realmente o hidrato de carbono não é nenhum vilão, mas tem realmente impacto na nossa saúde. E ao bocado aqui, ao pouco, a Dona Maria Arménia falou uma coisa muito importante, que eu achei super, que são os horários de refeição. Eu, quando tenho um paciente que trabalha por turnos, e nós temos todos os pacientes já que trabalham por turnos, eu peço ao paciente para não fazer a ingestão de qualquer alimento, realmente, das 8 é difícil, mas depois das 10 da noite até às 6, 7 da manhã. Porquê? Porque é durante a noite que realmente o nosso corpo faz a maior parte da reparação. A reparação corporal, hormonal, dá-se durante o período da noite. E há uma hormona muito importante para isso, que é a melatonina. O que é que nós estamos a fazer à nossa melatonina hoje em dia? Estamos a bater de manhã à noite. Nós não a estamos a produzir à hora certa, em quantidade suficiente. Ela devia começar às 6 da tarde até às 2 da manhã a sua produção. Nós às 6 da tarde estamos no trabalho, estamos no trânsito, estamos irritados, estamos nos telemóveis, ainda chegamos a casa, temos tudo para fazer e deitamos às 10 da noite em que já devíamos estar a dormir. 10 da noite, 11 da noite, já devíamos estar a fazer o primeiro sono. E a melatonina é a hormona responsável pela, digamos, pela gestão e pela recuperação das outras hormonas todas que se fazem durante o período da noite. Portanto, aí um paciente, uma pessoa que trabalha por turnos, tem que ter muito cuidado. Porquê? Porque já não vai dormir. Portanto, a produção de melatonina já vai estar altamente alterada. O biorritmo da glicose, ou seja, digamos, o ritmo da glicose, a produção da glicose controlada e essa, digamos, a organização da glicose, que é o açúcar, e a insulina, dão-se essencialmente durante a noite. Portanto, se a glicose está a tentar recuperar durante a noite e nós, ao final do dia, comemos grandes quantidades de comida ou então comemos muitos hidratos de carbono, a glicose, que devia estar baixa por volta das 10 da noite, está a ter um pico àquela hora. Portanto, é um paciente que tendencialmente fica com mais peso no dia seguinte, fica com mais gordura no dia seguinte e aumenta essencialmente o seu risco inflamatório, o risco de doenças cerebrovasculares, ou seja, AVCs, e predominantemente os riscos até de neuroinflamação. Portanto, de ter mais risco de Alzheimer, de demência, neurodegeneração, por si só. Portanto, muita atenção aos horários de ingestão das quantidades de comida e, essencialmente, os hidratos de carbono no final do dia. Atenção, o hidrato de carbono não faz mal, não é isso que eu quero dizer, só quero dizer que tudo tem um ritmo certo no nosso corpo. O Dr. Rodrigo já falou nisso muito bem. Nós, primitivamente, temos um ritmo circadiano. A noite é para dormir. Claro que há pessoas que não dormem à noite porque trabalham, mas a noite é para descansar. E é nesse descanso que o nosso corpo recupera, que as nossas hormonas recuperam, que o nosso batimento cardíaco recupera, toda a nossa estrutura fisiológica está no processo de reparação. Eu não sei se vocês sabem, mas há muitas pessoas que ficam doentes. Porque é que nós costumamos, por exemplo, quando nos deitamos, quando estamos gripados, é que temos mais tosse. Deitamos na cama, estamos durante o dia, temos alguma tosse, mas a tosse passa, mas deitamos na cama e começamos a tossir muito.
não é por estarmos na cama, as pessoas associam a estar na cama, é porque o processo de recuperação é feito durante a noite, as nossas hormonas. E é aí que as nossas hormonas anti-inflamatórias vão produzir para tentar recuperar as lesões e as inflamações e infecções. Logo, essa sintomatologia, toda ela é, digamos, aumentada. Toda essa sintomatologia. Ou seja, a tosse, a expectoração, porque é aí que a nossa hormona está a fazer a recuperação, as nossas hormonas do nosso corpo. Logo, nós estamos acordados nesses horários, comer nesses horários, só vamos sobrecarregar o nosso organismo a nível desses processos de recuperação e iremos ter o quê? Claramente um risco aumentado de inflamação e um risco muito diminuído até da própria reparação celular. Portanto, não se esqueçam, alimentação tardia, evitar ao máximo, tudo que seja alimentação refinada no final do dia, evitar ao máximo também, e pensando sempre aqui que existem coisas melhores a comer. Eu, normalmente no final do dia ao meu paciente recomendo uma refeição leve, uma refeição muito leve, uma sopa de legumes, ou até às vezes um caldo para ajudar na própria depuração hepática, na desintoxicação. Evitar grandes quantidades de proteína animal, vocês podem escrever isso, portanto, não é preciso comer sempre grandes quantidades de carne, porque vou ficar com fome, bem pelo contrário. Portanto, nós até sabemos aqui que os períodos de jejum, vocês já falaram sobre isso cá com o Tontão, com o Dr. Rodrigo e o Dr. Santiago, o período de jejum muitas vezes leva a pessoa a ter menos apetite, e a maior parte do paciente acha que só porque vai fazer jejum vai ter muito mais apetite. O jejum, se for bem controlado, com as estratégias certas, podendo ingerir alguns alimentos que não quebram o jejum metabólico, ou seja, podendo ingerir algumas fontes de gordura, como é o caso do óleo de coco nos períodos de jejum, não quebra o jejum metabólico, quebra o calórico, e o paciente nota melhorias, tem menos apetite, ainda melhora os potenciais anti-inflamatórios, melhora o cérebro, melhora aqui os riscos todos que estão associados a doenças inflamatórias. Portanto, a outra dica que vocês podem levar daqui é poder utilizar essas boas gorduras também no final do dia. Não tem mal, desde que não sejam em grandes quantidades também e que vocês não tenham transtornos digestivos. Tá? Portanto, como algumas dicas principais que eu vos posso dar aqui, essencialmente há aqui algumas dicas que vocês podem ir usando no vosso dia-a-dia. Portanto, alimentos ricos em ômega 9, como é o caso do abacate, do azeite, se for um azeite de qualidade, que seja prensado a frio e, preferencialmente, fica esta dica, guardem tudo o que é óleos e azeites no frigorífico. Seja óleo de linhaça, seja óleo de sementes de abóbora, muito boa para o homem, até para a prevenção de cancro da próstata, seja mesmo o azeite. Porque é que acontece? Tudo que é óleo naturalmente oxida, vai oxidar, vai estragar. Portanto, se estiver no frio, por isso é que o azeite é reservado e os óleos sempre em garrafas escuras e estar sempre ao abrigo da luz. Então, se vocês conservarem uma temperatura melhor, o azeite esse tipo de óleos vão durar mais tempo e vão oxidar muito mais tarde. Portanto, acabam por ter aqui um benefício adicional e não retirar o grande benefício do azeite se os reservarem no frigorífico. Durante as vossas refeições, vocês podem e devem utilizar, eu recomendo ao meu paciente, muitas vezes comer frutos vermelhos nas refeições. Porque os frutos vermelhos? Mirtilos, amora, framboesa, porque são frutos que são muito antioxidantes e façam isso nas vossas refeições. E ao mesmo tempo ajudam, são frutos que têm baixa índice glicémico, que é a quantidade de açúcar absorvido por unidade de tempo à corrente sanguínea, ou seja, baixa os processos de glicose, enquanto se comerem outras frutas, em alguns casos, têm disparos muito grandes de açúcar e vocês vão quê? Manter a glicose mais alta mais tempo, logo tenham um tempo de inflamação mais estendido. Portanto, tenham atenção a isso. Existem frutas aqui que nós podemos ingerir. Frutas, às vezes, que nos enganam. Todos nós, de uma forma geral, a maior parte das pessoas acha que a banana é um mau fruto e acha que a pera é muito doce. Na realidade, existem frutos que têm mais efeito de subida da glicose do que têm por exemplo, a banana, as uvas, o diospiro. As maçãs, atenção, a maçã Fuji, para quem gosta muito de maçã, e ela é boa, atenção às maçãs muito grandes. A maçã Fuji, se for a maior, tem um índice de açúcar, chamado índice glicémico, muito mais alto, por exemplo, que uma banana média. Portanto, atenção a isso. Sempre que ingerirem as maçãs, tentem ingerir as maçãs mais pequeninas. A reineta, a brava do esmolfe, a alcobaça, a maçã golden mais pequenina, porque esse pico glicémico é mais baixo. E outro conselho é sempre frutas da época. Não é à toa que as frutas brotam nesta altura. Bem, nós atualmente temos frutas todo o ano, mas estas frutas de agora, que estão agora a aparecer, é porque o nosso corpo precisa delas agora. A laranja não é boa nesta fase à toa. O nosso corpo, a nível da cronobiologia, precisa delas neste momento. Portanto, há que comer as frutas que estão nesta altura. Claro, comer todas, mas estas nesta altura. Tirando isso, as frutas que vocês podem comer que não os vai fazer subir o potencial de inflamação e glicose, a melancia é uma fruta muito boa para isso. Aquela meloa mais laranjinha, a meloa de cantaloupe, muito boa para isso também.
os frutos vermelhos sempre. Aqui o abacaxi, se for madurinho, não abacaxi de calda, mas abacaxi madurinho, com um bocadinho de canela. A canela é um excelente regulador da glicose e até controle do apetite. Portanto, usem e abusem da canela, se não tiverem qualquer tipo de reatividade à canela. Também outro conselho que vos dou. Outra coisa que podem fazer é usar e beber algum chá verde às refeições, e não digo para beber chá verde durante o dia. Não é 1 litro de chá verde nem 2 litros, porque vou emagrecer, doutor, porque tem muito sangue. Não. O chá verde, na hora certa, é altamente benéfico para a mulher que está pós-menopausal, na menopausa até pré-menopausa, porque melhora a energia, antioxidante e até o perfil cognitivo. E outro chá bom também é o chá matcha. Chá muito bom para a mulher. Só que tem que ser uma pequena quantidade e vocês têm que saber fazer bem o chá verde. Para quem não sabe, o chá verde nunca se ferve em folhas de chá verde. A folha de chá verde, o conselho mais prático que eu dou aos meus pacientes é: ponham a água da torneira a correr, a água quando estiver já mais quentinha, coloquem a chávena por debaixo da torneira, encham a chávena e mergulhem as folhas 5 minutinhos e depois retirem. Retirar as folhas, não tiram as catequinas ao chá verde, que é o principal flavonoide, o antioxidante, e ao mesmo tempo o chá verde irá também ajudar aqui na absorção de alguns nutrientes. Têm que ter algum cuidado na população mais idosa ou desnutrida, porque pode levar aqui a alterações de valores de ferro. Tá bem? Usem e abusem da curcuma e das ervas aromáticas. Já sei que já foi falado aqui da curcuma dos curcuminoides, ou seja, a curcuma pode ser ela na forma de açafrão das Índias. Atenção que açafrão não é açafrão das Índias. Açafrão é uma coisa, açafrão das Índias é outra. Só o açafrão das Índias é que tem o tal pigmento que é a curcuma, que tem a curcumina, que é o anti-inflamatório, que é exponencialmente absorvida com a piperina, que é da pimenta, a pimenta preta moída na hora. Atenção só à questão digestiva, se não, usem a suplementação de curcuma. Eu faço diariamente a curcuma lipossomal, que é num xaropezinho que é mais prático estar a tomar tantas cápsulas, eu tomo muitos suplementos por dia, e a curcuma é um deles, só que faço em xarope, que é sempre muito mais prático, é faço de manhã e ao deitar, e tenho cerca de 20 ml de, sei que está um bocado desfocado, de curcuma. Portanto, a curcuma usem e abusem se não tiverem qualquer transtorno digestivo. Portanto, em relação até a outras suplementações, normalmente eu faço uma recomendação de ômega 3. Ômega 3 é um suplemento que eu vos posso dizer que faço há cerca de 18 anos, diariamente, ininterruptamente. Toda a família faz, todos os meus pacientes são recomendados a fazer ômega 3, desde, claro, que eu também possa medir, e hoje, atualmente, nós já temos algumas ferramentas para medir o nosso índice de ômega 3. Existem laboratórios que fazem isso, existem alguns testes que fazem isso. Atualmente já existem testes de picada sanguínea, em que nós podemos avaliar o nosso rácio ômega 3, ômega 6 e ômega 3. Vocês já tiveram aqui, já sabem que esses testes já estão disponíveis. Portanto, e aí nós conseguimos perceber o que é que nós estamos a precisar mais, o que é que podemos otimizar e de perceber que tipo de qualidade de ômega 3 nós temos que recomendar. Portanto, o ômega 3 é uma gordura, para terem uma ideia da importância do ômega 3, o nosso cérebro é constituído por cerca de 25% de ômega 3. Portanto, é uma grande quantidade do nosso cérebro que tem ômega 3 e que precisa desse ômega 3 diariamente e de boa qualidade. Também, portanto, o ômega 3 tem várias funções. Uma delas é que consegue modelar os nossos genes para que nós estarmos aqui mais anos. O ômega 3 faz com que os nossos genes não encurtem tanto. Os nossos genes têm um tempo de sobrevida, nós ao longo da vida eles vão encurtando. Há uma parte de cima dos genes, que é uma cabecinha, que se chama os telómeros, que vão encurtando ao longo dos anos. E o ômega 3 previne essa degeneração dos telómeros, dessa parte dos nossos genes, e faz com que ele possa ser modelado. E aqui o ômega 3, eu vou-lhe chamar a nossa obrigação como pais, essencialmente, avós e filhos, nós modelamos os nossos genes até à terceira geração, ou seja, eu tenho os genes modelados dos meus avós e eu estou a modelar os genes, e já modelei da minha filha, e a minha filha irá modelar os genes dos netos dela, ou seja, nós por uma obrigação de longevidade de espécie e de saúde das nossas famílias, devemos ter aqui muito cuidado com essa questão de como é que devemos comer, voltamos ao mesmo, e nutrir o nosso corpo. Portanto, fica a dica, lembrem-se disso, nós quando estamos a comer, estamos a modelar, para quem ainda não foi pai, para quem ainda não foi mãe, portanto, nós estamos a modelar os genes dos nossos netos. Portanto, alimentem-se bem, que isso vai fazer a diferença na saúde dos vossos netos também, e por aí fora pelas gerações futuras. Portanto, o ômega 3 tem aqui uma série de benefícios. Ele vai baixar o rácio dos triglicerídeos e o colesterol bom, portanto, em cerca de 28%, é muito, ou seja, no risco cardiovascular. Mesmo em repouso, o ômega 3 baixa a nossa frequência cardíaca cerca de 7%,
ainda sobe o nosso colesterol bom em 8%. Então, são valores muito altos para quem trabalha nestas áreas sabe, e mesmo a nível da cardiologia, como o Dr. Santiago bem sabe, são valores que são muito, muito bons para nós melhorarmos aqui a saúde dos nossos pacientes. E o ômega 3 também leva aqui a uma melhoria da nossa produção de neurotransmissores, que é o caso da serotonina, da dopamina. Andamos mais felizes, mais equilibrados, temos melhor memória, temos melhor concentração e, na realidade, acabamos por ter aqui uma esperança de vida muito maior. Portanto, o ômega 3, onde é que eu noto grande diferença? O meu paciente que me disse, doutor, olha, eu há 3 meses apanhei uma gripe e fiquei com muitos sintomas. E agora? Tenho muito menos sintomas. Fiquei gripada na mesma, anda tudo com muitos sintomas à minha beira, o meu filho, o meu marido, e agora eu tenho muito menos. E isso, em parte, deve-se ao ômega 3, à qualidade do ômega 3, porque o ômega 3 vai modular a resposta inflamatória e, ao mesmo tempo, vai expressar menos a doença. Portanto, super, super importante vocês saberem como é que estão os vossos índices de ômega 3 e o rácio entre o ômega 6 e o ômega 3 e fazer uma boa suplementação de ômega 3. Não se esqueçam disso. Para terem uma ideia, aqui não é estar a favor de nada nem de ninguém, não tenho nada contra isso, nem sou a favor nem contra, claro. Mas um fumador, se fizer uma boa suplementação de ômega 3, não tem risco acrescido de doença cardiovascular como uma pessoa que não faz suplementação de ômega 3. Portanto, vejam a importância do ômega 3. Claro que o fumador tem outros riscos associados, mas na doença cardiovascular existem algumas associações de estudos que mostram que o paciente, se estiver bem suplementado, não tem um risco cardíaco aumentado quando consome um bom ômega 3. Portanto, é preciso, vejam a importância aqui do ômega 3 na prevenção cardíaca. E como é que nós sabemos, costuma-se brincar dizer assim, olha, mete o teu ômega 3 no frigorífico e vê se o ômega 3 é de qualidade. O que é que acontece? O ômega 3 de qualidade normalmente é extraído de peixes que andam em temperaturas frias, quase em temperaturas de congelação, porque o ômega 3 é o anticongelante dos nossos peixes. O peixe não congela porque tem muito ômega 3. Por isso é que se diz, olha, põe o ômega 3 no frigorífico e se ele congelar é porque não é de qualidade. Na realidade, há uma analogia nesse sentido por causa disso. E os nossos peixinhos daqui também, de Olhão, por exemplo, os peixinhos de Aveiro, de super qualidade, a nossa sardinha é muito rica em ômega 3. Portanto, apostem na sardinha se realmente tiverem boa digestão da sardinha e das gorduras, se a vossa vesícula não se queixar e o vosso fígado, porque há muitos pacientes que comem peixes gordos, porque leram na internet que agora é para começar a comer peixes gordos do início ao fim. A verdade é que o paciente depois tem muitos sintomas, assim, ando enjoado, doutor, o meu intestino mudou, as minhas fezes são mais pastosas. Claro que estão, porque há uma sobrecarga também de gordura e nós primeiro temos que tratar aquela inflamação. Eu costumo brincar e dizer, eu primeiro limpo o terreno, vou limpar o terreno daquela pessoa, perceber a inflamação, e depois de limpar o terreno é que vou fazer semear as boas coisinhas. Portanto, semear os bons nutrientes, e é aí que eles vão absorver e é aí que eles vão melhorar. Nós percebemos isso muito nas doenças que estão associadas à questão intestinal. Porque a absorção dos nutrientes, grande parte dos nutrientes são absorvidos na nossa parte intestinal, e o nosso intestino é a nossa primeira barreira de defesa. E quando nós temos pacientes em que fazemos primeiro uma boa limpeza intestinal, que colocamos lá uma boa proporção de bactérias à custa da alimentação, à custa de alguns tratamentos que ajudem na própria desintoxicação intestinal. Eu faço muito recurso à hidroterapia do cólon, para quem já fez, já sabe o que é. Para quem não fez, é um tratamento que faz uma limpeza do cólon, a limpeza do cólon de forma controlada, claro, vai fazer com que haja uma remoção de fezes, uma remoção de resíduos. Isso depois, sendo bem feito a nível da própria alimentação, o paciente nota melhorias enormes na pele, na parte mesmo cognitiva, na fadiga. Porquê? Porque depois do terreno limpo, nós vamos semear como se fosse uma floresta que ardeu e depois colocamos essa parte lá. Portanto, lembrem-se sempre que existem alimentos que fazem um efeito nutracêutico, já o alimento que faz um efeito na saúde, é quase como se fosse um suplemento. E nós não temos necessariamente que andar a suplementar tudo de manhã à noite. Temos é que saber suplementar o que é necessário para o nosso organismo e para os nossos sintomas. Portanto, tenham sempre atenção a isso. Sempre que fazem um suplemento, sempre que fazem algo diferente, procurem ajuda, procurem aconselhamento. Não vão ao Google, não vão ao vosso profissional de saúde. Alguns profissionais de saúde são um bocado reticentes com alguma suplementação. É uma luta que nós temos já nos últimos anos. Nós fazemos uma nutrição mais diferenciada, e hoje em dia já começamos a ver algumas guidelines. Ok, suplementem com ômega 3, porque ele vai levar com que os nossos filhos tenham melhor cognição, aumenta os níveis de fertilidade, melhora o risco cardíaco. Há uns anos atrás isto era uma guerra para os médicos entenderem isso. A mesma coisa se passa atualmente com a vitamina D. Nós já há cerca de 10 anos que recomendamos vitamina D, e só agora as guidelines é que saíram um ano e tal para cá. Portanto,
Nós não temos que esperar 16 ou 17 anos para sair uma guideline alimentar ou nutricional ou suplementar para nós podermos tratar o nosso paciente. Porque quem trabalha em consulta diariamente e estuda e percebe de alguma forma como é que funciona o corpo humano, sabe que nós, com algumas apostas diferentes, conseguimos ter resultados muito bons no dia-a-dia. Portanto, tenham cuidado nesse sentido. Outra coisa muito importante que eu recomendo aos meus pacientes, mediante, claro, os sintomas e o objetivo do paciente, o jejum intermitente, como eu já falei, porque irá melhorar, irá reduzir o apetite, vai melhorar aqui a lucidez mental, ajuda na sensação de bem-estar, ajuda também na diminuição da resistência à insulina por baixas da glicose, não pela manhã, mas mais ao longo do dia. Em alguns pacientes, atenção, também existem a chamada dieta cetogénica, para quem sabe o que é e já fez, que é aumentar um bocadinho o aporte de gorduras, depois menos um bocadinho de proteínas e pouquinho de hidratos de carbono, melhora os pacientes com acne, melhora os pacientes com epilepsia, com esquizofrenia, com depressão, com bipolaridade. Portanto, eu já fiz isso a pacientes e melhoraram muito, muito do seu perfil, até de doença neurodegenerativa, com alguma suplementação à mistura, claro, mas essencialmente alimentação. Portanto, isso também é importante para essa prevenção. E façam a chamada tão famigerada hormese, que é expor o corpo a algum stress positivo, que é o frio e ao mesmo tempo poder fazer também o quente. O ideal até será fazer as duas coisas, o quente e o frio, poder fazer a sauna e depois a seguir fazer frio. E o frio tem que ser controlado, 3 minutos, 3 vezes por semana chega, a uma temperatura de 8 graus, menos que isso já é preciso ter algum cuidado, já tem que ser algum cuidado. E a sauna também acoplada, se puder ser, acabar sempre com o frio, mas fazer também a sauna durante períodos de 15 minutos, a temperaturas de 80 graus, também e poder fazer acoplado com o frio. Porque isso irá melhorar aqui a função anti-inflamatória corporal, desenvolverá a produção de algumas proteínas que irão combater a inflamação e, na finalidade, melhoram realmente a saúde de todos, a longevidade e fazem com que nós nos sentimos melhores, mais leves e é uma estratégia de saúde não nutricional, mas anti-inflamatória. Portanto, são algumas dicas que eu vos deixo. Claro que nós podemos estar aqui a falar aqui até amanhã de manhã deste tipo de assuntos. A nutrição é extensa, é longa, existem aqui muitas nuances de pessoa para pessoa, mas a regra base é essa. Aconselhem-se bem, façam a vossa própria autoanálise quando acharem que precisam de ajuda. E eu muitas vezes faço uma coisa, e acho que nós profissionais temos essa obrigação, que é, eu se vir que tenho um paciente e que não é para mim, eu digo assim, este paciente em primeiro lugar, tem que tratar o terreno, mas é mais o terreno emocional e o terreno mental. E eu, se não for o profissional, que não sou profissional, não sou psicólogo nem psiquiatra, se achar que não tenho skills, ferramentas para ajudar esse paciente, eu primeiro quero que vá a outro profissional, porque este primeiro profissional é que lhe vai preparar para depois vir para a minha consulta para estar com energia, com força para fazer estas mudanças. E a mudança começa com nós também termos esse bom senso de não querer agregar os pacientes todos e achar que podemos fazer tudo. E nós não conseguimos, precisamos de ajuda uns nos outros. Existem equipas diversificadas e com muita formação, cada vez mais, felizmente, hoje em dia. Está 15 anos atrás para fazer uma alimentação cetogénica, uma dieta, uma alimentação celíaca, ou então uma alimentação mais funcional, era muito difícil, não havia alimentos nem médicos que fossem nossos aliados, e hoje em dia, felizmente, já temos aqui uma excelente comunidade, e vocês estão cá, parabéns mais uma vez. Agradeço o vosso tempo aqui, espero que não tenha sido tempo perdido, porque para mim o tempo perdido é mau se vocês acharem que não vieram aqui fazer nada. Eu acho que é importante vocês terem aqui essa informação da nossa parte e claro que espero que todos estejam aqui no nosso evento, no próximo. Eu digo nosso porque eu também faço parte como embaixador, mas não é por causa disso. Vou lá estar também com muito gosto. Vou aprendo todos os dias de tudo. Portanto, eu aprendo muito com os meus pacientes. Quando me dizem, eu estou aqui, não, eu estou aqui, isto é recíproco. Eu aprendo tanto com os meus pacientes como os meus pacientes comigo. Portanto, a nossa posição como pessoas, como ser humano e mesmo como profissionais de saúde tem que ser de empatia. É o que mais falta nos dias de hoje. As pessoas estão um pouco empáticas, não criam empatia, não se ponham no lugar do outro e isso eu tento fazer na maior parte dos meus dias. Isso faz com que nós sejamos pessoas um bocadinho mais... no final do dia somos mais gratos a nós próprios. Eu sou mais grato porque fiz um trabalho bom, ajudei a pessoa sem olhar às vezes a um critério financeiro simplesmente, mas perceber que existe entrega. Tem que haver esse altruísmo hoje em dia, tem que haver. E esse é o caminho que nenhum robô vai substituir. É a nossa empatia, o nosso conhecimento e aqui a nossa parte humana e de bom senso. Bravo, doutor.
Bravo. Fiquei até sem palavras. Ah, não, É, não acredito, não acredito. não, é sério. Você falou em pontos que me tocou bastante. Ó, nunca foi perdido, tá bem? Ótimo, Estamos ótimo. sempre a aprender, sempre a aprender. Antes de falar aqui o que eu quero passar, alguém quer fazer uma pergunta? Eu li aqui uma pergunta aqui sobre o ômega 3. Acho que o doutor já respondeu, não sei, que teve um momento que Tem eu fui. algumas aí no chat. Qual a melhor hora para tomar ômega 3? Dependendo do tipo de ômega 3, porque a melhor forma de tomar ômega 3 é um ômega 3 que seja de boa absorção e de uma forma de biodisponibilidade alta. Eu, por norma, gosto de fazer o ômega 3 e recomendo o ômega 3. Se ele for de boa absorção, não existe um horário ideal para a toma do ômega 3. Vamos dizer assim, é bom, o importante é tomar o ômega 3. Mas se há um horário ideal para tomar o ômega 3, dado que existem algumas pessoas que têm alguma reatividade gástrica ao sabor do ômega 3, claro que existem ômega 3 hoje em dia que têm um sabor muito bom, fácil de beber e fácil de tomar, é sempre ali antes de iniciar uma refeição. Porquê? Porque depois, com a digestão dos alimentos, esse efeito de refluxo do sabor a peixe e mesmo às vezes até do arrotar em si, não é inconveniente. Portanto, por norma, um paciente se tiver reatividade gástrica, eu digo, toma antes do almoço ou antes do jantar, mas preferencialmente antes do almoço, porque isso vai minimizar muito ali o efeito da gastroreação e esse sabor a peixe. Mas se o paciente se sentir bem em qualquer horário, eu por norma gosto de tomar o meu ômega 3 pela manhã. Portanto, eu tomo em forma de xarope, tomo cerca de 10 a 12 ml por dia e super bem absorvido, não tenho reatividade gástrica, não obstante tenho gastrite, mas como é que eu resolvi? Com a alimentação. Simplesmente com a alimentação. Eu tenho gastrite desde os 13 anos, por má alimentação na primeira fase da vida, primeira infância, uma má alimentação da minha parte, eu fazia muito exercício físico, no final do dia o que é que comecei a ir bem? Comer o quê? Beber leite, comer cereais, comer bolachas, comecei a desenvolver gastrite e refluxo e fiquei asmática à custa dessa própria gastrite. Tenho asma não alérgica à custa de refluxo gastroesofágico. Portanto, eu normalmente também faço, deixando aqui uma anotação muito rápida, a avaliação da língua nas minhas consultas, porque a língua dá muita informação. Eu ontem fiz uma publicação nas redes sociais sobre isso. Portanto, o paciente tem uma saburra muito branca, aquela língua mais branquiçada, tendencialmente tem mais refluxo. Tem a língua amarelada, normalmente tem mais problemas hepáticos. Portanto, isso é preciso acomodar na hora da toma do suplemento. Portanto, a hora boa é a hora que o paciente se sinta bem. O importante é tomar, se for preferencial e mais prático, para não ter que estar a levar para o trabalho, toma de manhã. Resolve a questão. E pode acoplar Então uma pode ser de vitamina manhã, D. então, Sim, também. sim. Quem não sente nada pode tomar de manhã. Sem problema nenhum. Sendo uma forma de boa absorção e uma forma que não seja reativa gastricamente, porque há formas no mercado que chamam-se os etilésteres, são mais reativas ao estômago. As formas em forma de triglicerídeo, podem ser tomadas normalmente sem qualquer tipo de reação. O doutor falou sobre a língua e língua geográfica. O que o doutor tem a falar sobre isso? A língua geográfica, claro que dá-nos muita interpretação, ou seja, eu faço, quando faço o exame de termografia, os meus pacientes acham muito estranho a pedirem para eles abrirem a boca e me colocarem a língua de fora. Então, que estou aqui a fazer o exame, estão a pedir para mostrar a língua. Ou seja, e essa língua, a forma que a língua está, o local em que a língua tem algum tipo de biofilme, algum tipo de bactérias ou essa saburra, a forma da própria termografia em que eu vejo aumentar a temperatura da língua ou a temperatura da boca, ou a língua dentada ou a língua cortada, gretada, não é? Dá muita indicação sobre isso. A língua gretada, normalmente muito gretada, é um paciente que tem e desenvolveu ao longo da vida. Uma das questões é, mesmo a resistência insulinémica, nesse paciente acontece isso, e pacientes normalmente têm sintomas de aerofagia também, de problemas de arrotar e de muita reatividade gástrica também. Portanto, o paciente já teve isso, debelou, muitas vezes isto o paciente que tem a Helicobacter pylori, que é a bactéria do estômago, mais, ou seja, muito positiva, e eu vejo na termografia que o paciente tem uma inflamação, digo, não pode ser, você tem que ter sintomas. Ai, não tem sintomas nenhum, doutor. Tem que ter sintomas. Olha, vá fazer uma endoscopia digestiva, peça ao seu médico e faça a pesquisa de H. pylori. Como é que o paciente faz e tem H. pylori positiva mais, e não tem um único sintoma? Só que eu já vejo isso e digo, calma que aqui já não vou fazer este tipo de alimentos. Já evito os alimentos demasiado ácidos, já evito alimentos que são muito pesados à digestão, bebidas alcoólicas naturalmente, molhos de tomate. Portanto, existe muita coisa aí que nós podemos começar a ler pela língua. E a língua é uma excelente fonte de informação, sendo eu até acupuntor, claro que aprendi a trabalhar a língua, a trabalhar o ouvido, colocava muitas agulhas e sementes de mostarda no pavilhão auditivo, porque elas estão realmente associadas a muita sintomatologia. Até essa correção. Quantas informações ricas. Eu perguntei da língua porque eu tenho língua geográfica desde quando tinha uns 2 anos de idade.
Normalmente já vem muito, quando é a língua geográfica, normalmente vem até às vezes logo ali na primeira infância, ou então já há bebés que nascem com língua geográfica. Sim, eu nasci. Pronto, já tem a ver muitas vezes com o quê? Com aquilo que eu falei há pouco. Normalmente existe, às vezes, a nossa mãe não tem o nosso pai, mas a nossa avó tem. Sim. Ok? Basta saber que aqui a nossa. Vamos falar em alimentações perfeitas, em planos perfeitos. Os nossos avós, se tiverem tendência a ter diabetes ou glicose alta, muitas vezes salta uma geração e passa para os netos. E os netos vão ter uma tendência à glicose alta, mesmo fazendo uma boa alimentação. Ou seja, a modulação dos genes vem de 3 gerações atrás. Mais perguntas aqui. Tem a língua toda marcada dos dentes e aumentando o peso pelo tireoide. Ana Souza. É por causa da língua. A língua aumentada e volumosa também pode ser um sinal de alterações de tiroide. O edema da língua também dá essa informação. Também. A língua dá muita informação. Tínhamos aqui uma aula para falar só da língua, até da forma que a língua pode ser. Claro que a língua tem que ser raspada diariamente. Quem está aqui, por favor, raspem a língua todos os dias. Comprem aqueles raspadores de cobre. Primeira Cobre. coisa da manhã, raspar, passar por água, raspar. Retirem essa película da língua toda, porque isso vai melhorar a vossa sensibilidade alimentar, sensibilidade à glicose e vai fazer com que vocês tenham mais palatabilidade, ou seja, que lhes saibam melhor os alimentos, no bom sentido. Conseguem ter mais percepção do que comem e o vosso cérebro lê, e a nossa amilas, uma enzima que nós temos na língua, lê mais rapidamente que nós estamos a comer e o cérebro recebe a informação mais rapidamente, quer de saciedade, quer depois também na própria programação dos nutrientes. Portanto, isso é conselho de saúde para toda a gente. Doutor, muito obrigada mesmo por essas dicas Eu que agradeço. valiosas, por esse tempo que você disponibilizou para estar aqui com a gente. O doutor vai estar também presente no dia 28, Sem domingo dúvida. agora. E eu queria só fazer uma observação aqui que você falou sobre, eu até anotei, que nós estamos mais isolados, sozinhos, e tende a ter depressão, estresse, enfim, e tendemos a não conseguir alcançar algumas coisas que nós queremos devido a essa situação de estarmos mais isolados, né? Aí eu pergunto aqui para vocês, vocês estão preparados para ir para o próximo nível? Porque esse movimento aqui está só começando. Eu falei para vocês, eu sou muito emotiva, eu já fico pensando como é que eu vou ficar sem eles todas as noites, porque já tô acostumada. Já tem pessoas aqui que se eu ver na rua, eu já vou reconhecer e vou correr para abraçar. Entende? Então não acaba aqui, não acaba domingo, no dia do evento. No dia do evento a gente vai dizer para vocês, vai ter um lançamento, só que não, eu fico aqui com a língua coçando, mas eu não posso falar agora, eu só posso falar no dia do evento. Então, vamos deixar de andar sozinhos e vamos andar unidos. Vamos, nos permitir a ir para o próximo nível, qualquer patamar que vocês estão. Hoje eu falei com uma pessoa que está no grupo aqui, também sai da inflamação, e ela falou assim para mim, que não iria para o evento porque ela não ia entender muito bem e ia se sentir perdida. Eu não convenci ela. Eu mostrei para ela que nós estamos todos iguais. Uns estão mais na frente, outros estão mais atrás, outros estão mais no meio. Até eu que sou da área da saúde, sou formada em nutrição, estou aprendendo. Estou aprendendo. Então, nós estamos no nível aqui, ó, para melhorar. Eu estou no meu nível e eu vou melhorar para mim, eu não vou melhorar para o outro. Entende? Então, vamos nos abraçar, não vamos mais andar sozinhos. Vocês estão preparados para ir para o próximo nível? Porque nós estamos aqui para evoluir, para mudar o nosso nível de consciência em relação à alimentação e muitas outras coisas, a parte mental, espiritual, vai ter tudo isso no nosso movimento. Na verdade, deixar de ser um movimento e vai ser uma comunidade, entendeu? Então, eu te pergunto, você está preparado para ir para o próximo nível? Você quer nos dar as mãos? Queremos andar juntos? Vocês querem andar junto com a gente? Responde aí Oh, no Ângela, comentário. se me permites aqui uma coisa que eu gosto muito de dizer, e é uma frase que se usa, chavão muitas vezes, e é uma realidade. Nós sozinhos podemos ir um bocadinho mais rápido, mas todos juntos vamos muito mais longe. Eu Exato. costumo fazer uma analogia, não sei se já ouviste falar, e se quem está aqui, o voo dos gansos, os gansos voam todos em forma de V. Os gansos, as aves, não é? Porquê? Eles sozinhos, o ganso da frente ajuda o ganso de trás, e eu costumo dar esse exemplo, ou seja, nesse exemplo de estrutura de comunidade. Nós, se formos todos alinhados e o da frente ajudar o de trás, o de trás, o de trás, o de trás, no sentido de eu estar a ajudar a Ângela a ajudar a família, quem está aqui a ajudar, nós vamos cada vez mais estar em uníssono, no mesmo sentido, e vamos minimizar futuramente
o impacto das nossas ações hoje e vamos chegar muito mais longe, sem dúvida, aqui aos nossos objetivos de saúde e ajudar aqui a nossa comunidade, que infelizmente está muito doente por essa questão de isolamento. Portanto, contamos convosco. E a pessoa com que eu falei hoje, ela não só decidiu ir, porque eu não convenci ela, eu só mostrei para ela uma forma de olhar que ela não estava enxergando ainda. Ela estava sentindo assim menor, então todo mundo aqui na mesma, entende? Para tentar melhorar. E ela acabou chamando uma outra pessoa. Ou seja, não comprou só o ingresso dela, comprou dois para ela e presenteou uma amiga. Olha que interessante isso. E, tipo, então, se vocês estão como essa pessoa aqui que eu falei hoje à tarde, se você está com um pensamento diferente, se você está pensando em, não quero, eu tô com vergonha, eu tô com dificuldade, seja o que for, o momento que você estiver, o que você está sentindo, seja o que for, vamos para o próximo nível juntos. Vocês querem? Digita aí, eu tô vendo aqui no comentário. E eu tô lendo os nomes, tá bem? Lá no dia eu vou querer saber quem são vocês. Vocês querem para o próximo nível? Vamos juntos? Vocês aqui que estão participando do movimento, vocês têm desconto, gente, de 50% no valor. Vocês não podem perder isso. E lá vamos lançar um projeto que vocês têm que fazer parte. Vocês já estão até aqui com a gente. Vocês não vão fazer parte depois? Claro que vocês têm que fazer parte. Olha aqui, Laura, vamos, sim, com certeza. Então vamos todos juntos. É levar, ó, próximo nível. Coloca aí, Adriana, o doutor tem, não tem o código dele? De Tenho sim. desconto? Qual é o código de desconto, doutor? Coloca É aí, Diana, por favor. André, vou escrever agora, Balance 50. D, DR Coloquei já André também. Já Balance escrevi, 50. Balance Vocês 50. que estão aqui, que querem garantir logo o vosso lugar para ter acesso a essa comunidade com mais regalias, vocês que vão estar no dia do evento vão ter acesso ao lançamento, mas com mais regalias, tá bem? Vocês. ah, Depois, já falo com você, Patrícia. Vocês vão lá no link e no local, no código promocional, vocês vão adicionar DR André Balance 50. O Adriana vai mostrar aí para vocês. Esse é o site. Volta aí, Adriana, rapidinho. Volta aí, mais devagar. Calma, mulher. Eu não estou conseguindo ler o chat, tá, gente? Volta aí o início, por favor. Quando você clicar no link que tem lá no grupo do WhatsApp, e também a Adriana enviou aqui no chat, vocês vão ver essa tela, tá bem? Estratégia da longevidade, como desinflamar seu corpo e viver mais. Mais embaixo você vai clicar em Quero garantir o meu lugar. Vai aparecer o pacote base, porque os outros pacotes já foram esgotados. O pacote base, quero este pacote. Tá aí no valor de 68 euros. Aí você vai adicionar o código promocional DR André. Não, Adriana, não tem Souza, não. André Balance 50. Balance 50. E vai aplicar. Caiu para. Olha esse valor, gente. Não acredito, não. 34 euros. Estão esperando o quê? Aí vai chegar no dia, eu não, igual hoje teve, eu não estou conseguindo entrar no grupo, porque o grupo do WhatsApp só consegue até 1024. As pessoas não estavam conseguindo entrar no grupo, tivemos que abrir outro grupo. Só que quando acontecer isso, eu não consigo fazer inscrição, não vamos conseguir abrir uma outra sala, entende? O grupo do WhatsApp conseguimos abrir, porque atingiu mais de 1000 pessoas, mas aqui o evento não vamos mais abrir outra sala. Então aproveitem. Eu tô vendo pessoas também de fora entrando. Eu quero ter vocês aqui do movimento que eu quero também ver no evento. As pessoas de fora são importantes também, claro, mas vocês que eu tô aqui todo dia com vocês. Quero ver vocês lá. Eu quero ver vocês passar de nível. Quero que vocês recebam essa surpresa, o lançamento assim de primeira mão, tá bem? Vamos andar juntos então? Qualquer dúvida? Manda uma mensagem aqui, manda uma mensagem para a gente no privado, no Instagram. A gente está ali. Quer falar, Maria Armênia? Liga aí o microfone dela, Adriana, por favor. Alguma mensagem eu perdi? A Kátia se inscreveu no evento. Parabéns, Kátia. Infelizmente não consigo, estou no Brasil, mas pense numa forma online como uma das próximas etapas. Vamos pensar.
Tá complicada essa forma online aí, viu, Patrícia? Mas prometo pensar, tá bem? Não só pensar, como prometemos ver se é possível, porque isso tem que mudar toda uma logística, tá bem? Estamos a dar atenção nisso, mas não está muito garantido, não, tá bem? Fala, Maria Armênio. Não estou ouvindo você, minha querida. Não, eu ainda não comecei a falar. O Ah, i- ok. Pois é. Não, a minha pergunta, nem sei se faz muito sentido, mas vamos lá. Eu, ao longo dos anos, tinha dúvida de como proceder em relação ao seguinte: se comer camarão ou não comer camarão, porque eu tenho sofro de uma alergia, de iodo, e quando faço aqueles exames de contraste, Uhum. eu não posso fazê-los, da forma tradicional por causa desse problema do iodo. E aí eu nunca sei o que devo comer, o que não devo, o que devo eliminar, como proceder, porque nunca tive acesso a ninguém que me pudesse explicar isso. Se o doutor achar que é um assunto que vale a pena me esclarecer, eu Acho que agradeço de limitar coração. no trigo, sem dúvida. Aqui, é assim, em relação à questão que me falou aqui, que me perguntou em relação ao marisco, não é? Em primeiro lugar, Em se relação ao iodo, o iodo ou problema iodo, é o iodo. certo, certo. Porque nos exames que necessitam ter contraste, eles só conseguem visualizar direito quando há contraste, e esse contraste tem que injetar iodo, e eu sou alérgica ao iodo. E a Então questão eu aqui é o não que é sei que deve comer ou não, não é? como. Aqui a questão é o que é que deve comer ou não nesse sentido pela alergia ao É, iodo. e eu não sei até que ponto o que é que eu devo comer. Eu vou Algas? Eu dizer, não. não, em primeiro lugar, o que é que deve evitar? Se existe essa alergia ao Está bem. iodo, tem que usar tudo que seja reforçado em iodo, ou seja, mesmo o sal, não pode usar, não deve usar um sal iodado, um sal marinho iodado, em primeiro lugar, Hum. não é? Porque existe essa reatividade. Atenção também a tudo que é frutos do mar, tudo que são frutos do mar, o mexilhão, mesmo o camarão, berbigão, algumas algas, atenção, a alga kombu, por exemplo, também a alga kelp, são algas muito utilizadas hoje em dia já na nossa culinária, mesmo alguns peixes, como é o caso do salmão, da cavala, do bacalhau, também têm algum iodo, e aí, claro que não o ideal, se me diz, olha, eu até como e não tenho sintomas nenhuns, mas nós já sabemos e muitas vezes o que acontece aqui é um efeito de bioacumulação, não é? Não é comer uma vez que a pessoa tem uma reatividade a esse alimento tão exacerbada, alérgica, mas com a frequência começa a ter, não é? Portanto, evitar tudo que seja leite e iogurtes derivados de leite, sem dúvida, e tudo que sejam alimentos industrializados. Isso é o que você tem que evitar em primeiro lugar, também. Portanto, ao máximo. Dentro dos que pode ingerir, frutas frescas não tem qualquer tipo de problema. Algumas frutas acabam por ajudar na absorção do iodo via lateral, digamos assim. Entre legumes e verduras, a beterraba sem problema nenhum. Fazer aqui a vagem, por exemplo, fazer a batata sem casca, sempre sem casca, atenção à batata também. O caso de cenoura, também pode fazer, que irá ajudar nesse sentido. Há alguns cereais, nomeadamente o arroz negro pode fazer, arroz selvagem também, essencialmente os hidratos de carbono é as únicas coisas que deve fazer. A nível de carnes, carnes frescas, carnes de aves essencialmente, e basicamente só alguns peixes de água doce, como é a truta, mas com um bocado de moderação. Está bem? Gorduras, só usar azeitonas e azeite e óleos vegetais, no caso o óleo de linhaça, um óleo de sementes de abóbora, mas o mais importante é o que deve evitar. Está bem? Isso é mais importante, porque na realidade existe iodo em vários elementos, se for comendo, vai tendo uma ingestão média de iodo, digamos assim, sem criar essa reação ao iodo. Tá Agora, bem. atenção aos frutos do mar, que é sempre evitar, está bem? Frutos do mar. Ok. É o que nós mais retiramos em caso dessa reatividade, está bem? O camarão está incluído, claro. Mas contudo, existem outros alimentos que pode fazer que não têm qualquer tipo de problema. Aqueles outros alimentos. Agradeço de coração, e eu intuitivamente já faço um pouquinho isso, mas Boa. agradeço porque aí me dá mais certeza. Obrigada. Não, obrigado eu pela pergunta e obrigado pela presença a todos também e estou aqui disponível também para as dúvidas que tiverem. Obrigada, doutor, mais uma vez. E avisar sobre a aula de amanhã. Vai ser com a doutora Claudete Lima. E olha o tema, gente. Presta atenção. Na verdade, olha, não, ouve.
encurtamento dos telômeros e sua influência no envelhecimento. Vamos aprender a ficar mais jovens amanhã, tá bem? Olha, vamos finalizando aqui nossa aula. Eu gostei, Maria Amélia, fez assim. Vamos finalizando aqui nossa aula. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, doutor. Nossa, é tão bom. Quando eu digo que eu vou sentir falta, eu vou sentindo. Porque não vai continuar a ter todos os dias como está tendo agora. Mas vai continuar a ter esse movimento, tá, gente? Não esqueçam disso. E quem não puder ir no domingo, presenteie alguém. Para que presente melhor do que esse? Surpreenda alguém. Sabe qual é a forma de você somar na vida da pessoa? É aquilo que você causa uma marca. Quando a pessoa está presenteando, você dá um perfume, qualquer coisa, é uma coisa comum. Agora, quando você presenteia uma experiência, uma vivência, isso marca. Então, presenteie alguém. E se você for também, presenteie alguém, chama alguém para ir com você. Marca como experiência na vida dessa pessoa, tá bem? Tá bem. Obrigada mais uma vez. Boa noite, bom descanso.